Oi, meu amor, tudo bem? Vamos fazer uma live juntos? Tudo bem, querido? Hoje faremos uma live, então, sobre os alimentos polêmicos. Alimentos polêmicos. Tudo bem? Você que está entrando, bom dia. Você que vai assistir depois, boa tarde, boa noite. Ah, a Isa tá aí também? Que bom! Então vamos lá, vamos participar junto então, né? Ai. Então, gente, hoje eu escolhi essa live, esse assunto, né, alimentos polêmicos, e resolvi assim fazer agora, né, que é o tempo que eu tenho disponível. Então, para você que vai visualizar depois, né, é um assunto muito recorrente, né, que eu recebo na loja, dúvidas. Tudo bom, Mari? Você que vai, tudo bem? Bom dia. Ah, então tá joia. E então, gente, bom, eu resolvi gravar, né, fazer essa live porque é um assunto muito recorrente na loja, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou nutricionista funcional, trabalho, né, no ramo de alimentos orgânicos há mais de 20 anos, sou terapeuta quântica e é uma dúvida que eu recebo na loja, né, sobre alimentos, o que é saudável, o que não é, glúten, será que faz mal para todo mundo? Será que devemos evitar gordura saturada, né? Então é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você. Quais os melhores horários, né? São dúvidas que eu recebo, então achei melhor fazer essa live, assim pode esclarecer a dúvida de um número maior de pessoas também, né? Então, começar, né? Por exemplo, será que as gorduras saturadas são ruins? Será que existe um melhor horário, né, para ingerir carboidratos, por exemplo? Quem deveria evitar o glúten, né? Então, vamos falar sobre alguns sintomas, o que pode estar aí envolvido, se é o glúten, se é o leite, se gorduras saturadas realmente é ruim. Então, você que está aí participando comigo, eu agradeço, tá? Agradeço. Vamos chamar, né, outras pessoas para participar, porque eu tenho certeza que vai enriquecer muito para você também, esclarecer dúvidas. Se você quiser também deixar aí na caixinha, né, alguma pergunta, se eu não conseguir responder durante a live, ao final eu respondo, tá? Oi, Nicolas, tudo bem? Então, dos alimentos, né, polêmicos, né, que eu começarei a falar em primeiro lugar, né, são os alimentos ricos em gordura saturada. Quando nós falamos em gordura saturada, nós temos que pensar no quê? Nas carnes, nos ovos, até mesmo nos queijos, né? Queijos, manteiga, óleo de coco, banha de porco, né? Todos esses alimentos contêm, né, gordura saturada. Então, banha de porco, óleo de coco, mas também não podemos esquecer que o óleo, por exemplo, o azeite de oliva também tem gordura saturada, né? Alguns óleos vegetais também têm. Então, a gordura saturada, ela não está isolada, né? Ela só está mais concentrada em alguns produtos, por exemplo, de origem animal, né? Então, para você que está entrando agora, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Então, o assunto hoje é alimentos polêmicos, né? Então, eu resolvi gravar essa live porque eu recebo essas dúvidas na loja, né? Especialmente sobre glúten, sobre leite e derivados, e comecei então falando sobre as gorduras saturadas. Então, será que faz mal, né, nós comermos gorduras saturadas? Bom, durante muito tempo a gente achou que sim, né? E os estudos vão avançando e nós hoje sabemos que gordura saturada não faz mal. O que faz mal seria o excesso da gordura saturada. Então, comer carnes, né, manteiga, óleo de coco, a banha de porco, são gorduras importantes e fundamentais para uma série de
processos enzimáticos, processos metabólicos que nós temos no nosso corpo, que depende também da gordura saturada. E a gente também produz, né, uma grande quantidade de gordura saturada, que é gordura de cadeia longa, né, que a gente fala. Então, só que essa gordura ela está mais concentrada nos alimentos de origem animal, principalmente na carne, né, na carne, no gado, no leite de vaca, nos lácteos, portanto, né? Então, com esse tipo de gordura, a gente tem que ter o quê? Um certo cuidado, né? Cuidar com o excesso, sempre pensando, né, no equilíbrio. E nós, né, nos seres humanos, né, especialmente aqueles que são mais sedentários, devemos sim evitar essa gordura, tá? E aquelas pessoas que comem muitas farinhas, por exemplo, que comem carboidratos, né? Muito carboidrato refinado, muito super processados, pessoas que estão com sobrepeso. Esses a gente não recomendaria comer em excesso esse tipo de gordura, né? Mas que pudesse mesclar com outros tipos de gorduras que nós vamos falar aqui ainda, tá? Por quê? Porque nós já produzimos, né, gordura saturada de cadeia longa. Então, eu preciso de outros tipos de gordura, né, para que não fique em excesso, só um tipo de gordura, né? Então, não devemos exagerar, né, nesse tipo de gordura. Então, quem está entrando, bom dia, tudo bem? Se tiver alguma dúvida, quiser deixar aí para mim na caixinha, né, eu vou responder ao final, tá bom? Então, isso não quer dizer que nós devemos retirar da nossa alimentação, né? Exagero, sim, sempre vai ser exagero, né? Mesmo aquelas pessoas, né, que chegam e falam, olha, eu como carne vermelha, né? Mas será que nós precisaríamos comer a carne vermelha todos os dias, né? Será que nós não poderíamos mesclar, né? Um dia peixe, um dia frango, por exemplo, né? Um dia da semana não comer carne, né? Não comer, né, a proteína animal, escolher outro tipo de proteína. Então, no caso, ir variando as fontes, né? Com menos gordura saturada. Porque a gordura saturada, além de tudo, ela é calórica, né? Ela tem um poder de saciedade? Tem. Mas, no entanto, né, por exemplo, a gente observa que quando nós comemos, por exemplo, para quem come feijoada ou aquela pessoa que come uma carne mais gorda, uma costela, vai demorar para ter apetite, para ter fome, porque ela tem um poder de saciedade muito, muito grande, né? Mas, ainda assim, nós não devemos exagerar. É simples assim, né? Então, com relação à gordura saturada, eu acho que já deu para a gente entender, né? Nós precisamos dela, né? Devemos e podemos, né, comer, especialmente utilizar a banha de porco como uma gordura saudável para cozinhar, né? Diferente dos óleos vegetais, por exemplo, refinados, que todos eles têm efeito prejudicial no nosso corpo, nós não deveríamos utilizar, né? E também, olha, lembrando que os estudos mostram, né, que o consumo de gordura saturada, olha só, não aumenta o risco de doenças cardiovasculares, né? Então, olha só, os estudos também mostrando, né, a importância da gente consumir, sabendo que não vai aumentar o risco de doença cardiovascular, né? Então, e que também com o consumo desses alimentos, né, das gorduras saturadas, não aumenta o risco de câncer. Olha só, os estudos aí avançando, né? Então, não existe um motivo para a gente falar, não, vamos excluir de fato a gordura saturada, né? Quando nós perguntamos, né, como é a sua refeição? E a pessoa fala, eu como proteína, tá, eu como carne, tá. Mas isso não significa que a alimentação dela é ruim. Até porque, olha, os estudos mostram que não aumenta o risco cardiovascular, nem o câncer, né? O que vai mandar é o contexto geral, né? Então, quando você optar por carnes de animais criados a pasto, isso sim
é benéfico, isso também é positivo, né? Frangos livre de promotores artificiais de crescimento, livres de antibiótico, de transgênico, tudo isso vai ser um ponto positivo, né, para a sua saúde, né? Então, por exemplo, eu não posso comparar, né, um indivíduo que está consumindo carne vermelha, né, mas que também junto está comendo o quê? Batata frita, refrigerante. Então aí no caso o problema não seria exatamente a carne vermelha, né, mas todo o contexto da alimentação. Então é preciso a gente sempre pensar no contexto, como que está essa refeição, né? E não simplesmente falar, não, a carne é ruim porque ela tem gordura saturada. Não, nós já vimos que o nosso corpo precisa e produz gordura saturada, né? Então, olha só, esses estudos foram feitos nos Estados Unidos, né? Então, eles não estão falando lá somente da carne vermelha como sendo algo ruim, mas sim dos hambúrgueres, da batata frita, do refrigerante, lá tudo é com óleo de soja, né? Que nós já vimos que não é o ideal, todos os óleos vegetais refinados são ruins pra gente, né? E que muitas vezes vai ser acompanhado do quê? De pão, né? O carboidrato. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre eles também. Quem tá chegando? Oi, Carol, tudo bem? Já, Dionísio, Li, tudo bem? Se tiver alguma pergunta, se vocês quiserem deixar aí nos comentários, a Deza, tudo bem? Então, vamos pensar, né, na individualidade bioquímica de cada um. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem constipação, né, por exemplo, deveria já naturalmente tentar fazer a retirada, por exemplo, ou diminuir as carnes, os produtos lácteos, fazer um teste, né? Por exemplo, pessoa que chega para mim na loja e refere, né, que tem constipação, a primeira pergunta é, né, você já tentou diminuir o consumo dos lácteos, né? Já tentou diminuir os queijos, né? Aí geralmente a pessoa fala, não, eu consumo bastante lácteos, eu como carne, né? Ainda não fiz esse teste. Então, nesse caso, valeria sim você fazer uma experiência, né? Então, faça você mesmo em casa, diminui um pouquinho a quantidade, tente mesclar, colocar um pouco mais de peixe, um pouco mais de vegetais, de verduras, oleaginosas, legumes, leguminosas, né? Os que são os feijões, porque também contém proteínas, né? E aí nós vamos encontrar, né, esse equilíbrio na função intestinal. Então, é negativo, é ruim para todos? Não, nós precisamos avaliar a individualidade bioquímica de cada um, né? Agora falando então, né, com relação aos lácteos, né? Leite, queijo. Bom, o leite ele já não entra mais nas diretrizes norte-americanas para consumo de cálcio. Então, não existe mais isso, né? Essa necessidade de fazer a ingestão do leite em função do cálcio já acabou, os estudos já mostraram que não é dessa forma que nós vamos adquirir o nosso cálcio, tá? Então, nem por isso você deve considerar, por exemplo, um veneno, né? Ah, não, então é um veneno o leite? Bom, eu diria que o leite atualmente não é um dos melhores alimentos da forma como ele está sendo criado, né, esse gado, essa vaca, entendeu? Que recebe ali hormônios, promotores, né, artificiais de crescimento, antibióticos. Então, esse leite, de fato, ele não é um leite saudável. Mas se nós tivermos acesso a um gado que foi criado no pasto, que não recebeu transgênico, que não recebeu antibióticos, como é o caso dos laticínios orgânicos, não seria algo tão ruim, até porque a caseína de um leite orgânico, ela também é menos inflamatória, tá? Então, tudo nós temos que ver no contexto geral, como foi produzido esse alimento, né?
como ele foi produzido e em que contexto ele está, né? Junto com outros alimentos, pode ser que ele não fique tão prejudicial do que aquela pessoa que só faz a ingestão de produtos lácteos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem espinhas, né? Mesmo na fase adulta ou jovens, adolescentes, né? Devemos evitar sim os laticínios e fazer uma experiência, né? Porque hoje a gente já sabe que existe, né, essa opção dos orgânicos, né? E por ser um leite já com uma caseína menos inflamatória, né? Além daquilo que eu já falei, não contém os promotores artificiais de crescimento, não contém antibióticos, não é livre de transgênicos, né? Agora, pessoas que sofrem com enxaquecas. Oi, Li, tudo bem? Suzy, quem tá chegando? Bom dia! Então, estamos falando sobre os alimentos polêmicos, né? Que são dúvidas que eu recebo na loja constantemente. Então, pessoas que sofrem sim com enxaqueca, têm gases em excesso, sofrem com alguma doença autoimune, né? Está com desequilíbrio, câncer, né? Aí é nítida a melhora, né? Quando essas pessoas diminuem o consumo desses produtos lácteos, né? Então, tem algumas situações que a gente deveria sim abolir durante um tempo. Então, no caso de acnes, quem sofre, seja na fase adulta, adolescente, tira por um mês esses produtos lácteos e vê o que acontece. Quem sofre com constipações, enxaquecas frequentes, dores abdominais, cólicas, fermentação, distensão abdominal, alergias de pele, doenças autoimunes. Então não custa, né, fazer uma experiência, né, durante um período, você diminui, se possível exclui, né, e vê como o seu corpo reage, né? E se eu melhorar, né? E se eu melhorar, no caso, a pessoa que está fazendo o teste, ela já tem um caminho, né? Ela já tem um caminho a seguir. Tá, aí a dúvida que surge é, e se eu voltar a consumir depois, eu ficarei alérgico, por exemplo, né? Não, se você excluir por um período, como um mês, por exemplo, você não vai ficar intolerante, entendeu? Não é em um mês que isso vai acontecer. Você faz o teste e depois reintroduz aos poucos, tá? Então, agora você começa a perceber aquilo que não lhe faz bem, né? E aí depois você começa a fazer melhores escolhas, por exemplo, optar por um laticínio orgânico, uma mussarela de búfala, por exemplo, né? Que tem um leite já diferente, né? Menos alergênico. Os laticínios orgânicos que não têm a mesma reação no nosso corpo e nem a mesma caseína, ela não age da mesma forma, ela é menos alergênica, né? Tem menor risco de provocar uma reação inflamatória. Então, raramente, né, alguém não vem com uma intolerância, né, tardia à caseína. Isso é muito comum a gente receber na loja, né, as pessoas que já vêm com sintomas de infecções de repetição, por exemplo, que pode ter ligação com a caseína, né, que é a proteína mais abundante do leite, por isso que ela acaba fazendo esse processo inflamatório, né? Então, nesse caso, se a pessoa já tem infecções de repetição, o ideal é sim ela fazer a exclusão, né? E no caso dos queijos meia cura, queijos que ficam mais tempo fermentando, já vem com uma fragmentação da ação enzimática. Então, esses queijos já têm assim uma facilidade melhor também para a gente digerir ele. Então, quanto mais curado o leite ou o queijo, por exemplo, mais fácil você vai conseguir digerir, né? Falando do leite, né? Vamos pensar na lactose, tá? Quem chegou, quem tá chegando, tudo bem? Silvia, oi Silvia! Então, a lactose, no caso, será que ela é um problema para todo mundo? Não, não é todo mundo, mas uma grande parcela da população tem sim dificuldade em digerir a lactose, que é o açúcar do leite, né? Então,
Só que dos problemas, esse é o menor, porque se a pessoa tem problema com a lactose e ela ingerir, por exemplo, a enzima lactase, esse problema estaria resolvido. Mas já com a caseína do leite, nós não temos como resolver, a não ser fazendo a exclusão mesmo, né, do leite. Então, o problema é que a caseína e outras proteínas que contém no leite. Então, tem pessoas que por conta da caseína provocam, né, rinite, sinusite, como eu falei, as infecções de repetição, né, infecções respiratórias, bronquites, especialmente crianças, né, muito alérgicas, né? É muito comum eu receber na loja crianças que fazem infecções, né, respiratórias de repetição e que fazem uso do leite. Então aí nós poderíamos fazer essa exclusão por um período, tentar fazer, né, porque com crianças é mais difícil, né, tem as crianças que têm aquele hábito do leite diário, então tem que fazer mesmo um processo de transição para conseguir tratar a verdadeira causa dessa infecção. Senão fica aquele diagnóstico de, você tem bronquite asmática, você tem rinite, sinusite como algo para o resto da vida, né? Porque não tentou resolver a causa, né? Então, remover por um período esses alimentos é uma maneira de você saber se é ele sim, né, que está provocando todos esses desequilíbrios, né? Então, tirar ou não tirar, né, é uma questão da gente pesar tudo que está envolvido, né? Então, pessoas que sofrem com acne, inflamações, doenças inflamatórias, né, enxaquecas, distensões abdominais, constipações, alergias frequentes, doenças autoimunes, né, infecções respiratórias, amidalite. Aí cabe sim a gente fazer a retirada do leite, né? E aí seria importante vocês buscarem, por exemplo, um nutricionista funcional para orientar como vai ser feito, né, essa retirada. Nós precisamos pensar no intestino, na permeabilidade do intestino. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Fora que os lácteos, né, tem a questão deles também serem extremamente calóricos, assim como as gorduras, né, saturadas, que nós já falamos. Então, devemos pensar sempre no equilíbrio geral, né? Então, os lácteos têm um poder saciatório? Tem, né? Mas junto com ele tem essa questão de ser alergênico, né? Inflamatório. E tudo isso a gente provavelmente pode ser que esteja ligado com a forma como é criado esse gado, né? Porque, como eu disse, pessoas que consomem os laticínios orgânicos não têm a mesma reação quando consomem um leite de um gado convencional, por exemplo, né? Então, o que nós sabemos? Que boa parte, sim, das mulheres não se dão tão bem com grandes quantidades de queijo, né? Então, as mulheres têm que ficar mais atentas, né? Agora vamos falar com relação ao açúcar. Qual açúcar, né, seria o menos prejudicial? Então, tem pessoas que optam por alimentos diet, outros light. A gente sabe hoje que isso não é a melhor opção, né? Geralmente as pessoas acreditam que dentro de uma caixinha, por exemplo, né, com suco, que é dito diet, light, o que vai ter ali, né? Junto uma série de outras substâncias que não fazem bem para o nosso corpo, que o nosso corpo não reconhece, né? Então, o fato de não ter açúcar, né, não significa que ele seja saudável. Nós precisamos acostumar o quê? A ler rótulos, né? Se tem ali ingredientes que nós não identificamos o nome, nós não reconhecemos, certamente é algo que o nosso corpo também não vai reconhecer, né? Então, a fruta ela já é doce, né? Por quê? Porque ela tem ali frutose, né? Então, outro exemplo, o caldo de cana, por exemplo. Você não coloca açúcar no caldo de cana, porque ele já é extremamente doce, né? Ele já é praticamente puro açúcar, né? E quando nós adoçamos, por exemplo, com xarope de maçã, xarope de milho modificado, tâmara, será que é melhor, né? Será que seria o ideal?
Bom, se está doce é porque foi adoçado com alguma coisa, né? É açúcar natural? É muito melhor do que o açúcar de mesa, tá? Mas ainda assim nós temos que ter cuidado, né? Dependendo da quantidade que nós vamos colocando ali, né? Ingerindo, isso tudo vai ter um peso ao final do dia, né? Por exemplo, se há pessoas que consomem alimentos sem lactose, é uma pergunta que eu recebo também, né? Falando da lactose, é melhor? Bom, a gente pensando que a lactose ali dentro já foi colocado a enzima para digerir o açúcar do leite, que é a lactose, poderíamos pensar que sim, se a pessoa tem intolerância. Mas você sabia que esses alimentos, né, que são já com a lactose digerida, elas têm o poder de aumentar a glicemia? Isso é uma coisa que também não é muito divulgado, né? Mas pode aumentar sim a glicemia pelo fato dessa lactose já ter sido quebrada pela enzima, algo que o nosso corpo faria, né? Então nós devemos ficar atentos sim com esses alimentos que são ditos, né, livre de lactose, tá? A lactose é uma estrutura que junta, né, a lactose e a glicose. Então, se eu separo através de uma enzima, no caso a lactase, eu deixo essa glicose livre para ser mais fácil absorvido. Então, por isso que acaba aumentando a glicemia. Então, devemos pensar até que ponto vale a pena consumir um alimento livre de lactose, né? Falando ainda dos açúcares, né? Então, frutas têm açúcar, mas algumas frutas têm um teor menor. Então, maracujá, mirtilo, abacate, o limão estão entre algumas frutas que têm, né, pouquíssimo açúcar ali, né? Como o caso da frutose. Mas já outras frutas, como a maçã, né, já tem ali uma quantidade maior de açúcar. Então, o ideal é comer a maçã, né, com tudo que ela tem, e não simplesmente ingerir o suco, por exemplo, ou um xarope de maçã para adoçar, que ali só vai ter a frutose, não é mesmo? Então, quem tá chegando, que eu não falei oi Jô, oi Pati, oi Vera, tudo bem? Gente, se tiver alguma pergunta, vocês deixam aí para mim, que eu quero responder ao final, tá? Na caixinha. Então, gente, e com relação aos adoçantes, né? É uma outra dúvida que eu recebo bastante. Bom, não tem adoçante que seja perfeito, tá? Se for, por exemplo, adoçar, seja ele o açúcar de coco, o açúcar orgânico, demerara, qualquer um desses, não deixa de ser açúcar, não é mesmo? Mas tem os que são menos piores, né? Então, se você quer algo não calórico, né, que realmente não seja açúcar, a estévia seria a melhor opção. Só que quando você aquece a estévia, né, seja no cafezinho ou no chá, ela vai, né, se transformar um pouco, e ali vai ter aquele resíduo amargo que não é todo mundo que aceita. E também, né, a estévia tem alguns compostos ali que também não seriam o ideal, mas ainda assim é o menos prejudicial. Nós temos também a sucralose, né? Só que quando aquece também transforma as estruturas dela, né? E alguns estudos mostram que a sucralose também aumenta um pouco a glicemia, né? Ou seja, não é tão segura assim. E consumida em grande quantidade, a longo prazo, o que ela faz, né? Ela vai alterar a microbiota intestinal, ou seja, as bactérias do intestino, né? Podendo trazer também algumas complicações, né? Podendo se transformar em substâncias inflamatórias ou até mesmo levando ao ganho de peso ao longo prazo, né? Então, agora falando nos outros tipos de adoçante, como aspartame, ciclamato, acesulfame, tudo isso é lixo tóxico, tá? Esses são os piores mesmo, que a gente deveria nunca nem passar perto, né? Pensando em açúcar, então o açúcar de coco ainda seria a melhor opção, né?
Ou um açúcar mascavo orgânico, por exemplo. Por que orgânico? Porque o açúcar mascavo, ele é muito suscetível a fungo, né? Por ele ser um açúcar mais úmido. Então, quanto mais a gente puder ter um rigor ali de qualidade, de pureza, melhor. Então, se for consumir açúcar mascavo, somente se for orgânico, tá? E o açúcar de coco, então, como uma opção melhor. Aí a gente tem que pensar assim, bom, então açúcar devemos evitar a todo custo, nunca, jamais? Bom, depende do contexto, né? Porque se a gente considerar, por exemplo, uma receita onde ali nós temos, vamos dizer, um bolo funcional, que essa carga glicêmica vai ser diluída, porque ali vai ter outros nutrientes que vão diminuir essa carga glicêmica. E se for num horário que você não vai fazer aquele pico, não seria tão ruim, entendeu? Então, se o alimento ali tem fibras, tem farinhas oleaginosas, né, gorduras boas, pouca farinha, pouco farináceo, né? Nós temos ali outras farinhas que não glúten. Então, talvez esse açúcar não seria tão ruim num determinado horário do dia, tá? Claro, não é algo que você vai fazer a todo momento e nem todo dia, vai ser algo pontual. E aí eu vou dar uma dica para você de como você fazer isso para que isso não seja tão ruim, né? No final do dia ali, dentro de tudo aquilo que você vai consumir. Então, por exemplo, se tem ali um alimento que eu adocei com um pouquinho de açúcar de coco, isso não vai ser um problema, né? Nós devemos pontuar o contexto geral. Então, tem um outro tipo de adoçante que é a talmatina, né? Que adoça bastante. E também, né? Só que ela tem um custo mais alto, então encarece um pouco se você for fazer um produto, por exemplo, né? Um alimento para venda. Agora falando do eritritol e o xilitol, que está bastante agora também, né? A gente ouve bastante pessoas que estão consumindo. O que acontece, né? O eritritol, ele tem sim caloria zero, né? Ele é um poliol que adoça os alimentos. Mas o que acontece? Tem muita gente que quando consome xilitol ou eritritol tem mais gases, né? Principalmente com o xilitol, né? Reclama de estufamento de gases, estufamento abdominal. Então, esses produtos sim acabam fazendo isso para aquelas pessoas que já têm uma alteração na microbiota, para quem já tem disbiose, por exemplo. Então, devemos evitar nesse caso e tratar a disbiose, né? Que é o principal, né? Então tem que ter algum cuidado aí nesse consumo de xilitol e eritritol, né? Então, nesse caso, gente, eu acho que o mais seguro mesmo seria os alimentos adoçados com estévia, mas tem aquela condição lá que a gente já falou, né? E talmatina, eritritol e se for adoçar, o açúcar de coco, né? A tâmara também, se não for numa quantidade excessiva, também seria uma boa opção, né? Mas aquelas pessoas que são, por exemplo, diabéticos, obesos, né? Tem que ter uma ressalva, tem que ter um acompanhamento aí nessa quantidade, né? Que vai ser ingerida. Então, gente, o importante é o quê? Nós não sermos enganados, né? Então, consumir ali todo dia um produto que não tem açúcar, mas tem os adoçantes, ou tem esses adoçantes que vai estufar, provocar gases, né? Isso não vai ser bom, né? Então, além do que, esses alimentos vêm o quê? Lotados de carboidratos, né? E o que acontece? Se você ingere muitos carboidratos, vai o quê? Aumentar a pressão, reter mais líquido, maior risco de hipertensão, de sobrepeso, né? E diabetes também, né? Então, os produtos sem açúcar, zero açúcar, que são extremamente polêmicos, a gente não
não precisaria ser radical nesse aspecto, desde que não tenha nenhum problema desses já envolvido, né? Obeso, sobrepeso, diabetes, né? Então agora vamos falar um pouquinho de um outro alimento polêmico. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Falando oi, quem chegou? É o glúten, né? Então vamos falar sobre essa estrutura que é o glúten, que está presente no trigo, no centeio, na cevada e na aveia por contaminação, tá? Que tanta gente fala que faz mal, não faz mal, faz mal, não faz mal. O que acontece, né? Bom, a farinha de trigo, ela costuma trazer grandes impactos também na nossa glicose, tá? Assim como o açúcar, né? Ela aumenta sim bastante a glicose quando ela está ali isolada, né? Aquelas pessoas que comem muito pão, macarrão, né? Então aí você vai precisar produzir grandes quantidades de insulina para tentar baixar essa glicose, né? Provocando até uma resistência à insulina. Então, nesse sentido, a gente tem que repensar o consumo do glúten, né? E a glicose alta, o que ela faz também? Ela carameliza, né? Então, ela glica mais, né? Ela faz o nosso corpo aumentar a glicação. Então, vai ali ter uma série de elementos e estruturas que estão dentro do nosso sistema que vai ser prejudicial. Então, olha, a insulina, quanto mais ela sobe, maior o risco de você um dia ter resistência à insulina, um dia se tornar diabético, né? E ela vai ali, ela se conecta também em várias estruturas nossas, né? E gera uma série de consequências inflamatórias. Então, essa já é uma questão da gente repensar o consumo do glúten, né? Mas aí tem duas coisas que podem ser terríveis quando nós consumimos excesso de trigo, né? Excesso de farinhas, né? Mas aí ainda não é, né, definitivamente não é a maior polêmica do glúten, não é essa questão de aumento da insulina, né, resistência à insulina, não. Por isso que a gente fala que sempre as pessoas se beneficiam sim, reduzindo o consumo do glúten, né? Mas você não precisa excluir, desde que nós vamos falar algumas condições aqui onde deveria sim ser excluído, né? Então, quem que poderia excluir, né? Quem que seria interessante fazer um teste para ver, né? Se tem uma intolerância ou se tem realmente alergia, né, ao glúten ou até mesmo, né, alguma característica da doença celíaca. Por exemplo, pessoas que sofrem com enxaqueca frequente, são pessoas que não se dão muito bem com o glúten, pessoas que sofrem com gastrite, constipação, dores abdominais, doenças autoimunes, doenças articulares, né? Você percebe que ela se confunde muito com a questão da caseína do leite? É por isso que muitas vezes as pessoas falam, olha, eu excluí o glúten e a lactose, ou eu excluí o glúten e a caseína, leite e derivados, e aí eu melhorei, porque os sintomas são muito parecidos, né, de quem tem intolerância ou alergia ao glúten e à caseína do leite. Os sintomas se confundem. Então, por isso que às vezes quando exclui um ou exclui os dois, acabam melhorando, né? Quando você exclui o glúten, você está excluindo o quê? A farinha de trigo, né? Também centeio, cevada, que tem ali outros elementos que também provocam fermentação, né? Então hoje já se abriu muito esse leque, né? Dentro de que só o glúten que faz mal, né? Não é só o glúten, né? Mas de fato o glúten se concentrou muito nos últimos anos, né? Por conta dessa modificação genética que o trigo sofreu, né? E aí nós temos hoje já um trigo antigo, um trigo ancestral, né? Que é o Encore, né? Que já tem inclusive no Brasil, né? Ele é caríssimo ainda porque, né, a produção dele é muito pequena. Mas já existe, né, esse trigo ancestral que não tem esse poder alergênico como esse trigo. Ele não foi modificado, ele não tem
esse excesso de glúten, né? Inclusive tem um estudo que foi feito com o trigo comum que a gente encontra no dia a dia e esse trigo em corn, e foi uma proporção muito pequena encontrada de glúten nesse trigo ancestral. Então aí mostra que a indústria, ela modificou esse glúten para aqueles alimentos crescerem mais, ficar mais bonito, mais viçoso. Tudo isso em nome o quê? Do dinheiro, né? De querer vender mais. E isso não foi bom, né? O nosso corpo ele está reagindo contra todos esses alimentos que ele não consegue digerir, não reconhece, né? Então, a farinha, né, o glúten naturalmente, né, tem um potencial sim de prejudicar também as junções do nosso intestino, né? Ela destrói a zonulina, né, esse glúten. Então, para vocês entenderem, né, no nosso intestino nós temos as células e todas elas estão, né, unidas, né? Tem as junções ali que agregam ali entre uma célula e outra. E o que acontece? O glúten vai lá e destrói essa proteção, né? Essa zonulina. Isso tudo dependendo da quantidade que você consome, né? Então, sempre pensando na quantidade exagerada. Então, aquelas pessoas que não têm esses sintomas, né, que a gente falou, e não tem essa alteração no intestino, não tem essa produção excessiva de gases, não vai ter esse problema de passar essas bactérias, porque o que acontece? Quando destrói essa camada, né, essa zonulina destrói essa camada no nosso intestino, começa a passar para o sangue bactérias, restos de bactérias, fragmentos alimentares, né, alimentos mal digeridos, do próprio glúten. E aí vem a dificuldade digestória, porque o glúten, a gente sabe que ele age como uma cola, né? Ele parece uma cola, né? Se você colocar o glúten, o trigo na água e fizer, por exemplo, uma bola, você vai ver que ele parece uma cola mesmo, né? Antigamente a gente até usava o trigo para fazer como cola, né mesmo? Quem já não fez isso, né? Quando criança. Ele age assim dentro da gente, como uma cola, né? Então, se a gente reduzir o consumo, já vai ser benéfico, né? Então, quem deve reduzir mais drasticamente? Pessoas que sofrem com constipação severa, com enxaqueca severa, vai se beneficiar, né? Fazendo a exclusão. Então, seria interessante fazer um teste, se você realmente tem, né, essa intolerância, né? E fazer a substituição o quê? Por pães que não vai ter ali o glúten, né? Então, hoje nós temos pães com outras farinhas, né? Pão de batata doce, o de mandioca, né? Com féculas, com farinha de arroz, né? Incluir sempre o quê? A biomassa de banana verde, né? Nós na loja sempre, os nossos pães sem trigo, todos eles a gente inclui a biomassa da banana verde, né? A biomassa integral, para diminuir o índice glicêmico, porque de nada adianta também você fazer a retirada do glúten, por exemplo, mas começar a ingerir muitos alimentos, né? Com outras farinhas que também vai elevar a glicemia, né? Então aí também não seria uma boa troca. Né? Nesse caso, o melhor mesmo seria evitar qualquer tipo de pão, se não for para optar por um pão que vai ter ali um índice glicêmico menor, né? Então, incluir farinhas de oleaginosas também é uma boa estratégia, né? Então, enfim, ir tentando moldar, né? Comer mais comida de verdade e menos produtos alimentícios, né? Especialmente esses pãezinhos, bolachinhas que são vendidos, que estão lotados de produtos que o nosso corpo não reconhece, né? Produtos químicos, né? Comer frutas ao invés de pão, comida de verdade, vegetais, né? E aí a gente vai mesclando, não é mesmo? Aí a gente percebe que existe sim uma melhora na qualidade de vida, na saúde, né? Então, olha só, aquelas pessoas, né, que vai retirar o glúten, né? Vai ver que percebe, né? Pessoas que sofrem com enxaqueca percebem melhora. Eu já tive vários relatos de pessoas que fizeram a retirada do glúten
e melhorou inclusive dores articulares, né? É uma possibilidade também. Então, você mesmo pode fazer esse teste em casa, né? Principalmente o glúten tem uma resposta positiva, especialmente com as crianças, viu? As crianças que estão muito agitadas, hiperativas, né? Grande parte delas melhora com a retirada, viu? Então faz essa retirada por um período, porque o glúten ele melhora essa excitabilidade no sistema nervoso central, né? Porque o glúten para muitas crianças, né, especialmente crianças autistas, né, aumenta um neurotransmissor, né, que é excitatório, que é o glutamato, né? Então esse neurotransmissor ele excita demais o sistema nervoso central, né? E a criança que não tem esse filtro fica com dificuldade de concentração, por exemplo, agitação. Não só crianças, viu? Adultos também. Eu já tive a resposta, assim, clientes que relataram que depois que fizeram a retirada do glúten, ficaram mais calmos, até mesmo percebeu, assim, mais calmo, mais tranquilo no trânsito. Olha só o quanto o glúten pode ser inflamatório para o sistema nervoso, né? Então faz um teste, seja com seu filho, né? Fica um período ali, retira o trigo, o glúten, né? E opta nesse momento pelos alimentos, né? Com outras farinhas sem glúten, né? E observa como ele fica, como você se sente, né? Déficit de atenção, né? Tira o glúten, melhora, né? Tem vários casos que eu poderia citar para vocês, né? Como esse que ficou mais calmo, menos ansioso, né? Então, é uma questão mesmo da pessoa fazer o teste. Ela muitas vezes não precisa nem fazer o exame, né? Para saber se ela tem alguma intolerância ou alergia. Ela mesmo já consegue chegar a essa definição, né? Então, se você melhora quando você diminui, é sinal de que aquilo estava fazendo mal para você, né? Então, será que, aí pensando, né? E nos outros carboidratos, né? Arroz, batata, né? É uma coisa assim, o carboidrato em si, ele não faria mal dependendo do contexto geral, né? Mas o que acontece? Ele está ali para dar energia, né? Então, quando comemos arroz, batata, né? Ele tem essa função de dar energia, né? Energia para os músculos. Mas nós sabemos que não é só o carboidrato que nos dá energia, não é mesmo? Então, o carboidrato não seria assim um alimento essencial para a gente, né? Especialmente se você não faz atividade física diariamente, né? Mais um motivo para reduzir aí o consumo dos carboidratos, né? Então, se eu estou gastando pouca energia, eu preciso de pouca energia. Então, não preciso me empanturrar de carboidrato, né? Porque eu não tenho necessidade dessa energia, né? Se já tem gordura no corpo, já tem um excesso ali, um sobrepeso, é sinal de que você não precisa, você tem como utilizar a energia que está armazenada no corpo. Não precisamos desse excesso de carboidratos, né? Então, pãozinho, biscoitinho, né? Tudo isso pode sim ser evitado, né? Então, ele tem esse papel, né, de favorecer, dar energia, mas que a proteína também vai fazer isso, a gordura também, né? Então, nós só precisamos o quê? Né, pensar no momento, né? Eu preciso dessa energia ou eu posso utilizar a que eu tenho no meu corpo, né? Então, o arroz, será que ele aumenta muito, né, a energia, o índice glicêmico? A batata doce, né? Tudo isso nós precisamos o quê? Se consumir, pensar como eu estou consumindo. Ela está sozinha, isolada, né? Aí nós podemos pensar que vai aumentar sim. Então, o segredo, né, é a gente o quê? Pensar no todo. Então, por exemplo, quando não sobe o açúcar, principalmente se eu quiser consumir o carboidrato primeiro, isolado, né? Quando eu tiver o desejo, olha, hoje eu quero comer, por exemplo, um bolo, o que eu faço? Eu vou comer numa refeição os vegetais e a proteína, por exemplo. Eu não como um outro carboidrato, né? Então aí esse carboidrato que vai vir depois
não seria tão ruim porque eu não comi um carboidrato na refeição anterior. Então não é aquela coisa de nunca vou poder comer algo, né, que tem o carboidrato, que tem o açúcar. Não, nesse dia você opta por comer só esse carboidrato, por exemplo, né? Se você é vegetariano, você pode também escolher proteínas vegetais, né? Então, leguminosas. Nós podemos escolher as leguminosas, então os feijões, as lentilhas, é uma excelente opção também de proteínas, que é uma pergunta que eu recebo também, né? Se eu posso consumir proteínas que não seja proteína animal, né? Então, gente, isso respondendo aqui uma pergunta, quem chegou, tudo bem? Tudo bem? Então, gente, no dia que eu opto por comer, né, um bolo ou algo que tem mais carboidrato, nesse dia eu vou excluir o carboidrato, o arroz, a batata da minha refeição, né? Então, você coloca né, e depois come seu prato lá de salada, sua proteína e depois você come o seu carboidrato, né? E aí ele não vai ter um impacto tão grande, né? Então tudo depende da ordem que nós colocamos, né? Então, uma outra questão também importante é o horário que a gente vai consumir esse carboidrato. O ideal é que seja das 10, né, até das 10 da manhã às 18 horas da tarde. Né? Nesse horário, o nosso corpo está mais preparado para digerir esse carboidrato, né? São momentos enzimáticos e metabólicos, né, que tem um impacto menor na nossa glicemia, né? Então, isso faz com que a metabolização desse açúcar, né, não seja aquela loucura, né, de insulina, que o corpo vai ter que liberar ali muita insulina para digerir, né? E aí você vai ter uma certa atenuação, né, desses danos que o açúcar poderia provocar, consumindo nesse horário. Então, se tiver que comer algo assim, que seja durante o dia, né, e não à noite, né? Então, a gente abordou, gente, aqui assim, de uma forma mais resumida, comprimida, né, sobre os alimentos que eu diria que são os mais polêmicos, aqueles que eu recebo, né, mais no dia a dia, as perguntas, né, que tem surgido dúvidas em relação ao glúten, ao tipo de açúcar, que açúcar escolher, que horas que é melhor comer, se eu tiver que optar por um docinho, qual o melhor horário, né? Então, falei como escolher os melhores açúcares, os alimentos melhores, né? E alguns, né, mais polêmicos, como é o caso do glúten. Então, tudo isso, gente, para quê? Para vocês começarem a fazer as suas próprias escolhas, né? Não ficar dependente de um plano alimentar, por exemplo. Vocês ficam livres para fazer as escolhas, né? Então aí você vai entendendo que se você não gasta muita energia, você não depende, você não pode exagerar nos carboidratos, por exemplo, né? Se você combinar, né, a proteína com a gordura, você vai ter mais saciedade, né? Olha só. E se eu coloco muitos alimentos ricos em açúcares, né, mais para o meio do dia, é melhor do que colocar no começo ou à noite, né? Se eu quero colocar um alimento, né, contendo mais carboidrato, por exemplo, que seja durante o dia, né? Tudo isso vai dando liberdade para vocês fazerem as melhores escolhas e não ficar naquela neurose, por exemplo, né? Nossa, nunca posso consumir glúten, nunca devo consumir leite e derivados, né? Produtos lácteos, sempre pensando nessa questão do contexto geral, né? Então, gente, olha, quem chegou, que eu não falei oi, tudo bem? Gente, olha, era isso que eu queria hoje compartilhar com vocês, né? E então espero ter sido útil, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado e que coloquem em prática no dia a dia, né? Esses ensinamentos que a gente vai aprendendo uns com os outros e assim a gente vai compartilhando um mundo com mais saúde, com mais qualidade de vida, com mais comida de verdade, não é mesmo? Menos produtos alimentícios, mais alimentos de verdade, sempre que possível os orgânicos, né, que tem ali uma riqueza maior. Então, gente, era isso. Bom dia para você também, Suzy. Gente, adorei estar aqui, tá?
Fiquem com Deus, um bom domingo. Beijos, beijos e até. Gratidão.